Bom dia, pessoal. Nós vamos começar agora uma live pela Valecart. Sejam bem-vindos. Eu sou Leandro Ferraz, eu sou gerente da filial São Paulo da Valecart. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em finanças, tenho um MBA em gestão empresarial e eu atuo com gestão de frotas há 22 anos. Estou há 4 anos na Valecart, tive passagens também por empresas de energia elétrica, distribuição de energia, de telecom, fui consultor, elaborei e estruturei projetos em vários segmentos e agora na Valecart atuando, atendendo a clientes, principalmente da região de São Paulo, do estado de São Paulo, no intuito de colaborar sempre na evolução, principalmente desse módulo de gestão de frotas dessas empresas. Hoje nós vamos conduzir aqui uma live e falar um pouquinho sobre gestão 360 graus. O que seria gestão 360 graus? O uso principalmente de tecnologias e modelos de gestão com integração de ferramentas e essas integrações proporcionando resultados efetivos aos nossos clientes, tá? E para isso, com a gente aqui, vão participar 2 gestores de 2 grandes clientes nossos, o Jefferson da Control e o Tomil do Bom Jesus. Eles vão falar um pouquinho sobre os seus modelos de gestão, tá? Antes eu queria falar um pouquinho sobre a Valecart, rapidamente. A Valecart esse ano está completando 25 anos. Nós estamos presentes hoje no Brasil inteiro, de norte a sul. Nós temos 11 filiais estruturadas em vários estados. Hoje, com mais ou menos 1.000 colaboradores, diretos e indiretos. Nós temos 20 mil clientes ativos na nossa carteira. Nós somos responsáveis por 24 milhões de transações no ano. E movimentamos hoje um faturamento de 2,5 bilhões ao ano. Quando a gente fala em gestão de frotas, nós temos hoje na nossa base 530 mil veículos. Nossos clientes consomem 13 milhões de litros de combustível por mês. Na nossa rede credenciada, que dá suporte a toda essa estrutura de frota, nós temos 20 mil estabelecimentos. Mas agora eu vou chamar um dos nossos convidados. Eu vou falar primeiro um pouquinho do currículo dele, já vou colocar ele aqui, só um instante. Já está entrando aqui, está conectando. Jefferson. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? De paz, graças a Deus. E você? Tudo jóia. Eu vou falar um pouquinho do teu currículo, tá? Para a gente começar a entrar no bate-papo. Jefferson é diretor de logística da Control Construções. Ele está na Control atuando há 5 anos. Ele é administrador. Ele tem um MBA em produção e logística. Teve passagens no segmento, na área financeira, em empresas como Uned e há 13 anos trabalha com gestão de frotas. Tá? Foi, por 8 anos, gestor de frota num grande grupo nacional, na Energisa. E hoje na Control, com um desafio, uma frota de mais ou menos 1.200 veículos. E a gente vai falar um pouquinho desse cenário de frota da Control e de como o Jefferson ajudou a Control a construir um modelo de gestão utilizando tecnologia, utilizando ferramentas e principalmente trabalhando a questão da cultura dos usuários da Control. Então vamos lá. A Control, pessoal, como eu havia dito inicialmente, ela atua no segmento de serviços, na prestação de serviços, principalmente para empresas de distribuição de energia, grandes grupos nacionais. Hoje a Control tem uma frota de 1.200 veículos,
Quantos condutores, Jefferson? São aproximadamente 2.600 condutores. Então, 2.600 condutores, é uma gama bastante grande. A gente sabe como é que é complicado a questão. Com essa experiência que você tem, né, de 13 anos atuando com frota, a questão do uso das ferramentas. O quanto é importante ter ferramentas para fazer a gestão de frotas. Esse é um primeiro ponto que eu queria abordar com você. Eu tinha comentado e, como você falou, 13 anos eu passei por uma fase, por uma etapa aí nesse processo de melhoria de gestão de frotas, que a gente fazia controle muito manual, né, no papel, no bloquinho, controlar combustível em bloquinho de papel. Então a base iniciou-se aí, né? E aí vieram as ferramentas de gestão de combustível, né, da parte de abastecimento, e a partir daí a evolução tecnológica na gestão de frotas não parou mais, né? Ela foi sempre realmente se aperfeiçoando, foi evoluindo, e hoje ela é fundamental, né? É uma ferramenta, ou são ferramentas que sem elas o resultado seria realmente muito ínfimo em relação ao que você pode conseguir. Você tem ferramentas hoje que são capazes, além de medir a parte de abastecimento, de medir sua evolução e sua composição, da composição de manutenção do veículo, né? Seja manutenção preventiva, corretiva, sinistro, seja o acompanhamento de sinistrabilidade da sua frota. E uma ferramenta que hoje é essencial, que a gente vai comentar um pouco também, que é a questão da telemetria, que te ajuda a acompanhar o comportamento dos condutores, né? E hoje a gestão de frota ela é muito mais gerir comportamento do que gerir o mecanismo, né? A mecânica em si do negócio. As pessoas hoje é que elas fazem os resultados em relação à frota. Então, essas ferramentas hoje elas te dão todo o auxílio, todo o suporte para a decisão, né? Para você analisar as informações e tomar as decisões e o direcionamento adequado para o que você precisa fazer para melhorar a sua frota. E isso tem que ser sempre a mãos dadas com os condutores. Você não consegue fazer isso nada sozinho, né? Você tem que envolver a sua equipe operacional, as pessoas que utilizam, os usuários da frota, para que esse resultado realmente possa vir de maneira mais consistente e que seja duradouro, né? Porque você às vezes faz alguma ação muito pontual, por exemplo, de renegociação de preço com oficinas, para melhorar o custo, baixar o custo da manutenção. Mas se você não faz uma reeducação e não controla esse comportamento do condutor, o cara que vai estar usando o veículo, ele vai estar trazendo realmente muito mais prejuízo, porque você não está conseguindo fazer com que ele use o carro de maneira adequada. E por mais que você consiga fazer uma boa negociação dentro da oficina para ter um bom preço de peça, com distribuidores de peça, etc., a reincidência de quebra ou a quebra por uso indevido realmente vai te trazer prejuízos aí enormes. Aí você está colocando um ponto também, vira um ciclo vicioso, né? Por mais que você tenha condições ali negociadas, como você colocou, tanto em oficinas, muitas vezes impostos, preços negociados em impostos, mas a redução que você pode ter também com um trabalho de educação, de dirigibilidade, ele é fundamental. Né? E uma coisa complementa a outra no final das contas, porque ontem a gente estava batendo um papo rápido e você me disse e me passou uma informação em relação à sua disponibilidade de frota, né? Que é de 95% Isso. Na média, né? Hoje, dependendo da categoria, vai entre 95% e 98% de disponibilidade, né? Que é um outro fator que é fundamental hoje para o seu custo. E o uso adequado, né, do veículo, ele vai fazer com que você tenha menos manutenções, aumente essa disponibilidade de frota, né? E ao mesmo tempo precise de menos carros na sua operação, não é? Exatamente. Então é um ciclo. É um conjunto de ações e que elas têm que se entrelaçar, né? Até a pauta da nossa live aí falando justamente sobre uma gestão em 360 graus. É você realmente olhar o todo do negócio. Se você olhar só a parte, vou me preocupar só com a manutenção, você vai ficar, digamos assim, enxugando gelo, porque tudo que vem por trás disso aí, que te gera essas manutenções, não estão sendo corrigidos
porque o comportamento das pessoas não está sendo trabalhado nesse momento, né? Você pode fazer a melhor negociação do mundo com posto de combustível ou compra direta de distribuidora de combustível, mas se você não tiver um cara que faz um consumo adequado dentro dos parâmetros que você prevê para aquele tipo de veículo, você continua tendo uma torneira aberta lá e o seu dinheiro indo embora. Então você precisa fazer a gestão de todos os lados possíveis, desde o controle e da correção do comportamento, até o acompanhamento realmente do dia a dia lá, de preço, de consumo, etc. Então, assim, sem isso você não consegue evoluir. E esse programa de gestão 360 ou integrada, ele não pode ser só por um período, né? Ele tem que ser perene, você tem que ter isso ao longo de todo o seu trabalho dentro de uma frota. Sim. Agora, a tecnologia e as ferramentas são fundamentais nesse processo, né? Você citou aí a questão de um passado. Nós, em algumas palestras que a gente desenvolve, a gente cita essa questão do controle que era feito através de papel, o famoso cheque em branco, né, que era dado na mão do condutor. Você demorava para saber o que tinha acontecido, porque ele abastecia, deixava aquilo no posto, e só depois você recebia essa informação junto com a nota fiscal. Quer dizer, é o jornal de ontem, que muitas vezes não serve para nada, né? Hoje a gente tem as ferramentas que nos ajudam a fazer a gestão proativa, online, em tempo real, com um nível de parametrização muito forte, né? Como é que você usa essas ferramentas em termos de parametrização? Se você tivesse que dar uma dica para o pessoal, né, de quais são os principais pontos de atenção nesse sentido. Você falou uma coisa aí, eu vou só dar uma reforçada. Você estava vendo, na verdade, o jornal de um mês atrás, né? Porque até você receber toda essa nota, essas notas de processar, realmente você já jogou muito dinheiro fora. Essas ferramentas realmente de gestão, falando de abastecimento especificamente, mas serve para outras coisas também, né, no negócio, como gestão de multas, etc., elas são fundamentais, né? Hoje, assim, para você ter bons resultados de consumo de combustível, hoje a gente mede muito forte o consumo de combustível e mede também, atrelado a isso, a emissão de CO2, né? Então, quanto melhor a gente chama de performance do veículo, quanto mais quilômetros por litro ele faz, de uma forma mais eficiente, melhor é o teu resultado, menos custo e menos emissão de CO2. Então, assim, nós temos toda uma parametrização por categoria de veículo, por modelo de veículo e por atividade também, porque nem sempre a especificação e parametrização de um caminhão para uma atividade X, ela vai ser a mesma para a atividade Y. Então a gente entende cada negócio, cada ação, cada serviço que é executado com aquele tipo de veículo, estuda qual é realmente a performance ideal para ele, qual é o parâmetro que a gente entende como adequado, faz toda a calibragem do sistema de gestão de abastecimento, né? Hoje a gente usa Vale Cardio, e a gente, através dessa parametrização, a gente monitora. Uma coisa que ajuda muito a gente é que a gente tem uma central que atende todas as nossas unidades, ela fica na nossa matriz, em João Pessoa, de teleatendimento, que as pessoas, quando vão abastecer e tem algum bloqueio, por algum dos motivos de travamento que a gente deixa pré-definido lá nos parâmetros, eles têm como entrar em contato conosco, né, nos contactar, e nossa equipe está toda orientada para entender qual foi o motivo daquele bloqueio do abastecimento, direcioná-lo para a correção, se for necessário, e dar toda uma orientação. Você está deixando o carro ligado muito tempo, o motor ocioso hoje, a gente mede isso, e é um dos grandes gargalos aí de consumo de combustível. Então, você está deixando o carro ligado. Só para você ter ideia, no nosso sistema de telemetria, os veículos são bloqueados, o motor é desligado automaticamente após 5 minutos do motor ocioso, né? Só para nivelar todo mundo, o motor ocioso para a gente, para o nosso conceito, o veículo está parado, o motor está funcionando, consumindo combustível, mas não está andando para canto nenhum. Então, o carro não deveria estar com o motor ligado naquele momento. Então, o nosso sistema de telemetria vai lá, bloqueia, desliga o carro e a pessoa tem que ligar de novo. E aí ele recebe uma advertência porque ele fez esse ato de deixar o motor lá ocioso. Então, assim, com essa busca de tentar reduzir motor ocioso, o cara está andando sem fazer a revisão do veículo, aí a gente já orienta, foi feito o chamado para revisão, você não parou o carro ainda, pare, por favor, amanhã para você poder fazer a manutenção preventiva. Orientação sobre calibragem de pneu, sobre até a forma de conduzir.
né? Se a gente tem muita incidência, que aquele mesmo condutor está dando muita reincidência de bloqueio por algum motivo específico lá, a gente direciona ele ou para treinamento, ou a gente substitui o veículo dele para avaliar se ele realmente está fazendo algum tipo de desvio que não seria adequado para a função. E aí a gente vai dando toda essa calibragem e essa orientação. Então, como é muito dinâmico, a gente tem muita entrada e saída de equipes, então a gente conta com essa central para dar todo um suporte operacional e orientativo para essas pessoas que na hora que vão abastecer, às vezes são leigos, não conhecem bem o processo, e aí pode, porventura, vir a ter alguma falha. Você falou aí dessa questão do trabalho que vocês fazem de orientação em relação aos condutores, às práticas principalmente, né? Isso é um programa que vocês desenvolveram, a gente falou um pouquinho antes, até a conexão cair. Eu queria que você falasse desse programa, porque eu como gestor também, que fui e que sou até hoje, eu sempre defendi essa questão de que as empresas deveriam desenvolver modelos de gestão, mas modelos calcados em programas que pudessem ser disseminados dentro da organização, com objetivos, com o papel de cada um, com políticas, e vocês construíram isso e estão colhendo resultados a partir disso. Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Como eu falei no início, todo nosso embasamento começou realmente com base numa política de frota bem desenhada, bem divulgada e bem acompanhada, né? Após isso daí, a gente também implantar as ferramentas adequadas para poder fazer todo o acompanhamento e ter o suporte necessário para os direcionamentos que eram necessários também. Isso demorou aí no processo aí cerca de 1 ano e meio a 2 para isso ficar mais redondo. A gente implantou um programa que hoje a gente já está no 3º ano dele, que chama Programa Motorista Legal, né? É um programa muito, muito interessante. A gente começou no 1º ano bem tímido. Hoje esse programa já atinge toda a companhia e os resultados foram excelentes. A nível só assim de comparação, a mesma operação que no ano de 2018 fez lá um consumo X de combustível e teve um custo X, com a entrada dessa unidade de negócio, por exemplo, no programa Motorista Legal, no ano de 2019, ela teve uma evolução já dentro daqueles parâmetros mínimos que a gente já exige e já acompanha da unidade, dentro de todos os controles que já existiam, então a gente já tinha um histórico disso aí, como é que se comportava. A gente conseguiu uma redução aí de 4%, né? No consumo de combustível, fora outras reduções, como sinistrabilidade, manutenção, etc. Mas uma forma mais fácil de medir seria a parte do consumo de combustível. Então, você avalia aí, se uma unidade tem, se uma empresa tem aí, sei lá, um consumo de 12 milhões de reais ano aí com combustível e reduz 4%, então, assim, é uma economia absurda, né? Sim. Então, assim, o programa foi implantado há 3 anos atrás com o objetivo de melhorar o comportamento dos nossos condutores. Agora, o foco do programa não era punir os condutores que não fazem a forma correta da condução do veículo. Uhum. Foi sim de premiar os que realmente se destacam, os que realmente se comprometem com aquilo que a gente está ofertando para eles, que é veículos adequados, confortáveis, com segurança, etc. E que todo o reflexo negativo que eles possam vir a trazer para essa utilização do veículo ter algum respingo neles em algum momento da vida deles dentro da companhia. Quando a gente fez o programa pensando justamente nisso, em premiar, e a gente chamou o programa de Motorista Legal, a gente pensou justamente isso. Poxa, eu já tenho tantos mecanismos hoje de travar, de controlar, de punir o cara por fazer alguma coisa errada, que o cara se sente toda hora acuado e deve se sentir também, porque eu acho que tem que ter realmente receio de fazer as coisas erradas, mas o cara nunca se sente estimulado a fazer algo melhor do que ele já vem fazendo, né? Porque se o cara já faz hoje, por exemplo, o carro dele já faz dentro do parâmetro lá 10 km por litro, qual o estímulo que esse cara vai ter para o carro fazer, em vez de 10, fazer 12 km por litro e me dar 20% de economia só nesse carro? Então, assim, buscando essa vertente aí de trazer o cara cada vez mais de forma a estar comprometido com a companhia, é que nos levou a levar esse programa para frente e hoje, no 3º ano, ele traz resultados fantásticos. Então, todo o acompanhamento do programa, ele é voltado sempre para o lado positivo do problema e não para a punição.
né? Então, ao final de um período trimestral, eles são premiados, são ranqueados. Essas premiações em cada unidade de negócio ela é divulgada. A gente tenta exaltar, né, que são as pessoas que estão tendo um bom desempenho, colocar eles em evidência na unidade lá para eles se destacarem mesmo. Uhum. E ao final do período lá de 12 meses, eles ganham realmente um prêmio. Ano passado, quem foi ganhador ganhou uma TV de 43 polegadas. Então, assim, é importante que eles se sintam parte da solução e não apenas parte do problema, né? Então, realmente foi uma evolução muito importante e que a gente pretende dar continuidade e aperfeiçoar a cada dia. E você acabou criando aí um ambiente, um cenário muito favorável, né? Porque o clima organizacional também, com uma situação dessa de premiação de condutores, ele acaba sendo fortalecido, né? E aqueles que normalmente têm um resultado inferior, que estão ali performando de uma forma não desejada, vamos colocar assim, ele acaba também sendo motivado a buscar uma atitude diferente, né? Isso aí. Eu acho que quando você usa essas ferramentas e usa o endomarketing para poder trazer para dentro da companhia divulgação de quem está se saindo bem, as pessoas que não estão enquadradas naquele momento ali na situação positiva, tentam, por uma competição natural que nós temos como seres humanos, de tentar melhorar para chegar naquele nível, naquele patamar. E essa competição interna, ela é salutar, porque é uma competição para ser melhor, para melhorar a cada dia, né? Então, isso faz com que realmente as equipes todas, elas se sintam motivadas e evoluam, né? Tanto que a gente só tem esse programa que motive as pessoas. Temos outros programas dentro da companhia, motivacionais e de produtividade, que fazem com que a pessoa, que nossos colaboradores possam estar buscando melhores resultados a cada dia. Eu estou falando especificamente de um programa voltado para a gestão de frota, mas existem outros que facilitam isso daí. Então, é um conjunto de coisas que mudam o comportamento e mudam a cultura das nossas equipes. A mudança da cultura ela é importante para poder solidificar o modelo de gestão que você implanta. Sim, sim. E ela rende frutos em todas as pontas do processo, né? Em todos os grandes módulos. Aí você vai ter menos multa de trânsito, menos sinistralidade, mais carros rodando, menos manutenções, um maior consumo de combustível. Você vê que, no fim das contas, o modelo, né, a estrutura, todo o alicerce que foi criado, ele começa a dar frutos em todas as frentes, né? Como é que são os indicadores básicos assim que vocês apuram, né? Por exemplo, para vocês medirem e para premiarem, vocês se baseiam na telemetria, em algumas situações de ações que são identificadas na ferramenta de telemetria? Como que é isso? Hoje a gente precisa, na verdade, juntar duas ferramentas para poder ter essa medição de forma adequada, né? Porque a gente usa vários parâmetros. Alguns deles estão na telemetria e outros parâmetros estão, por exemplo, no sistema de gestão de abastecimento. Então, a gente usa alguns indicadores básicos para poder fazer esse tripé de controle. E a gente usa três coisas que são bem importantes. O meio ambiente, e aí a gente mede a emissão de CO2, né? Porque a gente tem esse viés do comportamento voltado ao meio ambiente. A redução de consumo de combustível, olhando o custo especificamente, é o segundo tripé. E o terceiro tripé, que aí é a parte de segurança, que é a questão de excessos de velocidade e freadas bruscas. A gente, com isso aí, a gente fecha um leque para três bases importantes que a companhia hoje busca, que é o meio ambiente, o custo, que é a redução constante que a gente busca, e a parte também de segurança, né? Então, a gente tenta fechar o controle do programa focado nesses três pilares. A gente usa a telemetria para medir a parte comportamental de segurança, né? A gente olha realmente se o condutor está evoluindo em número de excesso de velocidade, em número de freada brusca, aceleração brusca e tal. E na parte de custo e meio ambiente, a gente usa o sistema de gestão de abastecimento para poder medir consumo de combustível e medir também a emissão de CO2. Então, a gente usa as duas ferramentas para poder ranquear os condutores. Então, tem lá uns parâmetros de nota que cada um recebe, de pontuação, que é bem ranqueado isso daí. E um dos fatores decisivos, até nível de desempate, é não ter sofrido nenhum tipo de acidente. Para você ter ideia, isso para a gente é fundamental.
Se eu tiver dois condutores que vão ser os campeões, por exemplo, e um tiver sofrido algum tipo de acidente, mesmo que seja um acidente leve, e o outro não sofreu, o que não sofreu acidente, ele é o vencedor porque ele teve realmente um comportamento muito mais seguro do que o outro. Quando um usuário novo ingressa na frota, você colocou aí essa questão das políticas e principalmente do programa em si, ele tem vocês devem ter uma ação aí de integração desse funcionário. Ele é apresentado, como é que é na prática? A gente está tendo uma oportunidade aqui, pessoal, de falar com um gestor, com um desafio muito grande, com mais de 2.000 usuários aí utilizando a sua frota, uma frota de 1.200 veículos, e muitos gestores, às vezes, perguntam para a gente, em alguns eventos, né, níveis de detalhe, às vezes coisas que não são tão relevantes, mas que são importantíssimas para que você comece a ter resultado. E aí é um ponto, né? Como é que um condutor é incorporado e como é que essa integração é feita e ele é apresentado a um modelo desse? Quais os cuidados que vocês têm? Como é que vocês trabalham tudo isso? Você falou de uma coisa que é importante, né? Você inserir o novo colaborador dentro da cultura da empresa e dentro das regras que a empresa, digamos assim, exige que os profissionais atuem. Quando é um funcionário novo que ele entra na empresa, são 3 coisas que são muito importantes para que ele tenha um bom desempenho. Primeiro, a gente faz a integração dele e explica todo esse processo que a gente está te falando, né? Tem toda uma integração demonstrando quais são as atividades que ele deve fazer em relação à frota, qual é o momento da manutenção preventiva, o que é que ele deve fazer, quando ele for abastecer, o que é que ele deve fazer, inclusive com cartilhas orientando o abastecimento, né? Ele, além disso, dessa integração em termos de treinamento didática do processo de gestão, ele recebe um treinamento de direção defensiva, né? Que aí é o foco voltado à parte de segurança, e a parte que nos respalda em relação a tudo isso que a gente exige do condutor, que é muito importante também, a gente entrega para ele uma cópia da nossa política de frota e ele assina um documento em que tem todo um resumo de tudo isso que a gente falou, né? Quais são os limites de velocidade que ele pode ter, o que é que acontece no abastecimento se ele não cumprir a regra do abastecimento, se ele, digamos assim, sofrer algum acidente, qual é a penalidade, qual é digamos assim, as contrapartidas que ele vai ter de descontar alguma avaria, alguma coisa. Então ele recebe um documento que oficializa essas regras da empresa, ele assina esse documento e isso fica como respaldo para caso a gente precise de uma cobrança um pouco mais severa em algum momento, a gente ter um respaldo jurídico para que a gente possa executar algumas tarefas punitivas. Mas o mais importante não é punir, realmente é que ele entenda o processo, ele entenda qual é o papel dele e ele atue com o foco de ter segurança no seu dia a dia de trabalho e de ter a preocupação em redução de custo e melhoria de produtividade. Toda vez que ele quebra um veículo e o veículo fica indisponível, ele tem um impacto muito forte em produtividade, em faturamento, em resultado. Então a gente busca realmente isso, né? Tanto que a gente tem um nível interessante, até importante em alguns benchmarks que eu busco em termos de disponibilidade, que é justamente para buscar e oferecer à área produtiva, à área operacional, um desempenho produtivo que traga resultado para a companhia. E ele tem que se sentir parte integrante disso. O condutor tem que se sentir parte integrante e entender qual é o papel dele. E aí, nesse momento, que a gente faz essa tratativa. Sim. Diante de todo esse programa de vocês acabam, de certa forma, motivando o usuário, o motorista, a cuidar bem do veículo. A desmobilização, tem alguma situação em que o condutor pode comprar esse veículo depois, seja ele da própria locadora, tem alguma coisa sendo trabalhada nesse sentido também? Você tocou num assunto bem interessante. Quando a gente começou a trazer um número, talvez assim, que pouca gente perceba ou preste atenção nisso, mas um número que a gente acompanha, a gente tem exatidão nisso. Quando a gente iniciou o trabalho dentro da Contro, a gente tinha um nível de sinistrabilidade alta, mas o mais importante que eu vou citar é um nível muito ruim de valorização do preço do veículo na hora da revenda. Na hora que eu desmobilizo o veículo, que eu coloco à venda, eu tinha uma desvalorização muito grande por conta do estado de conservação do veículo. E a gente vem observando, e a gente tem esse controle ano a ano,
E eu saí de um grau de que a gente fala de depreciação do veículo, que é o valor residual da venda do veículo. Eu compro ele com 5 anos, eu vou vender por um veículo com valor X e eu vendi ele por um percentual do valor que eu comprei o veículo. No início de tudo isso, a gente tinha um valor residual em torno de 29% a 30%. Né? E hoje, com o mesmo período de operação, digamos assim, para um utilitário leve, uma estrada, para exemplificar, a gente antes tinha 29% a 30% de recuperação do investimento, né, que é o valor residual do veículo, e hoje a gente está chegando em 47% a 48% de recuperação para o mesmo período de operação. Eu não estou falando de valores, estou falando de percentual de recuperação, porque aí você nivela ano a ano, você não tem diferença de aumentou o preço, diminuiu o preço, você fica mais ou menos nivelado para ter um patamar de comparação. Então, já tivemos casos de alguns tipos de veículos, a gente subir para mais de 55% do valor residual para o mesmo período, principalmente para utilitários a diesel. Uhum. E isso muito se vale por conta da melhoria da conservação do veículo. O nível que eu tenho hoje de um veículo em termos de conservação é muito melhor do que no passado. Outra prática que a gente fez foi optar por colocar ar-condicionado em 100% da nossa frota. Mas aumenta o consumo e tal. Mas isso traz um outro patamar de conservação do veículo também, de cuidado, do cara se sentir dentro do escritório dele. Costumo dizer, cara, isso aí é o seu escritório, então cuida bem dele. Então o carro fica bem mais limpo, bem mais conservado, e ele cuida um pouco mais do carro, porque ele se sente prestigiado andando no carro com ar-condicionado, etc. Às vezes, para esse tipo de operação, parece insignificante isso, mas para a gente que tem um volume grande de quilômetro rodado, esse aumento de combustível ele tem que ter uma contrapartida importante. E a contrapartida que a gente consegue ver é nessa parte de conservação do veículo. Né? Então, assim, essa conservação ela é aliada a todo o resto do controle, né? Sim. Consumo, excesso de velocidade, acidentes, etc. Ô Jefferson, a gente está chegando a quase metade agora da nossa live. Só para finalizarmos, eu queria 2 pontos tratar com você. Primeiro ponto, de uma maneira bem rápida, a gente quer aproveitar essa live para criar um cenário que motive as pessoas, um cenário positivo. Né? A gente não queria falar do momento que todo mundo está enfrentando, das dificuldades, porque, de certa forma, a gente está inserido nisso e todos temos desafios que estão sendo, de uma forma ou de outra, estão sendo transpostos aí, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho do seguinte, você colocou aí dessa questão do ar-condicionado, então eu já imagino como vocês devem estar preparando os seus motoristas para atuar nessa situação que nós estamos vivendo hoje, né? O cuidado que vocês devem estar tendo. Eu gostaria que você falasse bem rapidamente disso. E a outra pergunta é a seguinte, como é que vocês estão vendo o pós-crise? Né? Qual é a expectativa que vocês já estão desenhando para quando isso tudo acabar e vai acabar? Hoje a gente teve alguns impactos negativos, mas tivemos outros impactos positivos em relação à crise. Em relação à preocupação com essas pessoas que usam os veículos no dia a dia, quando a gente fez lá no início de março um plano de contingência para lidar com essa crise toda, um dos pilares foi como a gente vai colocar para os nossos condutores o uso mais adequado do veículo nesse período. Então, algumas orientações foram passadas e buscando realmente, digamos assim, uma melhor higienização do veículo e uma melhor condução desse momento junto aos condutores. Primeiro, a gente orientou que todos os veículos andem com os vidros abertos nesse período, né? As janelas abertas, evitar ar-condicionado, principalmente porque o nosso tipo de utilização em sua grande maioria, é impar, né? Então são duplas que usam o veículo para fazer os atendimentos comerciais e técnicos na parte de distribuição de energia elétrica. A outra, a gente disponibilizou álcool para colocar dentro das viaturas para poder fazer a higienização das partes de contato que os veículos têm. A gente ampliou o número de lavagens que a gente tinha dos veículos para poder fazer uma higienização mais frequente, mas a principal higienização é a do dia a dia, principalmente, por exemplo, na troca de turmas. Às vezes eu tenho alguns veículos que ele tem mais de uma equipe que usa o mesmo veículo ao longo do dia. Se eu tiver 2 equipes de 6 horas, com turnos diferentes, ele vai usar o mesmo veículo.
Então, existe a higienização pós-uso e a higienização antes da próxima turma usar o veículo com o álcool que é disponibilizado para essas pessoas. Tem toda uma cartilhazinha também de orientação dos condutores na hora que for pegar o cartão de abastecimento, usar o álcool antes, depois, do momento de abastecimento, não chegar próximo de outras pessoas. Então, tem todas algumas orientações que são passadas para os condutores para eles buscarem se precaver em relação a esse tipo de possibilidade de contaminação. E o futuro? Graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso ainda na nossa empresa, né, com quase 4.000 funcionários. Nós não tivemos ainda nenhum caso confirmado. Tem alguns suspeitos, assim, mas nenhum confirmado. Em várias operações em vários estados do Brasil. Isso é importante, mostra que a gente está acompanhando bem. Tem outras divulgações na parte administrativa, de como fazer também o comportamento na parte administrativa. E para quem está em home office, também como fazer o uso adequado dessa ferramenta. Em relação à nossa expectativa, a gente tem que pensar positivo, né? A gente espera que isso se encerre aí num período mais breve possível, embora a nossa atividade ela não tenha sido encerrada, né? Nós somos uma atividade essencial e a gente não teve nenhuma interrupção do nosso processo, das nossas operações, com exceção de algumas atividades comerciais que tem contato direto com o cliente, em agência, alguma coisa, de algumas unidades que a gente faz essa operação também. Nesse caso aí, a gente teve algumas paralisações de atividade, mas no geral estamos operando com força máxima, aí o time está todo envolvido, realmente buscando trazer, nesse período difícil, o resultado esperado que a companhia exige, mas a nossa expectativa é que no curto prazo aí, esse cenário ele mude, com todos os cuidados que ainda devem acompanhar essa mudança, mas que a gente realmente espera que a interferência nesse período ela seja pequena e que a gente consiga evoluir, continuar evoluindo aí no nosso desempenho. E torcer para que todo mundo faça o seu dever de casa, como a gente está tentando fazer, para que realmente os impactos sejam os menores possíveis. Só para finalizar, uma última. O papo está muito bom. É uma pena, a gente vai voltar a fazer outras oportunidades como essa. Mas como é que você vê o desafio para a gestão de frotas em si, o desafio para o futuro dos gestores, das empresas? O que tem que se buscar mais em termos de melhoria em gestão de frotas? Essa foi a melhor pergunta, porque o desafio realmente para quem é gestor de frota é enorme. Em muitas companhias a gente ainda tem uma visão errônea da frota, e as pessoas ainda não entenderam o tamanho do impacto que tem no resultado da companhia, né? Seja financeiro, seja de produtividade, seja até de imagem, né? Eu acredito que se evoluiu muito em gestão de frota, esses fóruns que vem acontecendo, isso que vocês vêm tentando trazer, ano passado vocês fizeram também alguns fóruns super interessantes, outros players vêm fazendo. Eu acho que essa junção de forças para profissionalizar cada dia o gestor de frota, porque é um mercado muito difícil, com pouca disponibilidade técnica de você fazer treinamento e desenvolvimento de times, de equipes, mas eu acho que é um mercado super competitivo, super interessante. Eu já trabalho isso há 13 anos e sou viciado, né? Eu tenho um gestor de frota na veia. Eu acho que os desafios são, principalmente, como você fazer a junção de tecnologia e gestão de pessoas, e como mostrar para a companhia o quanto é importante você ter essa junção, né? E você tem que ter muita clareza em termos de resultado e de informações para que isso realmente seja visível e seja explorado. O nível de economia que uma companhia com uma boa gestão de frota pode ter é incrível. Eu já fiz consultorias aí, mostrei isso em algumas empresas que alguns dos líderes principais da empresa ficaram impressionados com o que se consegue de reduzir custos e de melhorar a produtividade, né, desde o investimento até o custo operacional. E eu acho que assim, isso está se abrindo um leque muito grande porque a gente está conseguindo a cada dia profissionalizar. E eu acho que o papel de vocês, aí eu parabenizo e agradeço a Valicard e todas as pessoas envolvidas por esse tipo de ação. E a todos que estão participando hoje, que entraram na live, que separaram um pouquinho do dia para poder trocar experiência, fazer perguntas. Não dá para responder todas as perguntas, porque realmente o tempo é curto, mas acho que essa interação entre gestor de frota faz com que realmente tenha um crescimento desse segmento no nosso país, que lá fora já é muito mais desenvolvido do que aqui, mas a gente acha que vai chegar no patamar
bacana e a gente está crescendo nesse sentido. E aí, o meu muito obrigado a vocês e a todos que participaram. Nós é que agradecemos a sua participação, muito interessante a conversa, o conteúdo. Nós vamos ter outras oportunidades de conversar, com certeza. A gente espera ajudar vocês ainda mais no dia a dia de vocês, no alcance dos resultados. Obrigado, Jefferson. Agora eu vou colocar o Tômio aqui para a gente falar também de um outro segmento, que é a parte de logística, de transportes, de transportadoras, né? Que o teu é de serviços, é um outro cenário também que a gente quer mostrar quais são as ações, as estratégias. Obrigado, viu, Jefferson? Importante. Obrigado a vocês aí, estamos à disposição, tá bom? Ok, obrigado. Um abraço. Eu já estou colocando o Tômio aqui para a gente conversar também. Tudo bem? Opa, bom dia a todos. Muito bom ter você aqui com a gente também, Tômio. Só queria reforçar aqui o teu currículo antes da gente começar. O Tômio é gerente geral de transportes do Grupo Bom Jesus, é natural de Guarulhos, está residindo em Rondonópolis, o grupo atua, né, muito forte na região. Tem passagem por empresas de transportes de cargas, LTL, FTL, no segmento petroquímico, de agronegócio, enfim, é consultor, tem uma bagagem extensa aí na questão de gestão de frotas, e a gente queria também trocar essa experiência com os nossos participantes, passar essa experiência que você tem também para os nossos participantes. E ontem, quando a gente bateu um papo rapidamente, um ponto que eu coloquei para o Jefferson também, acho que você deve ter ouvido na conversa anterior, e que para você também foi presente, a questão da falta da ferramenta. Em um momento da vida do gestor, principalmente no início da tua carreira, você teve essa experiência também, como eu tive, vários gestores tiveram. Como é que é a questão de trabalhar sem uma ferramenta adequada para fazer gestão? E esse projeto, inclusive, que você tem desenvolvido aí na Bom Jesus, é para inserção desse tipo de gerenciamento também, né? Usar agora, a partir de agora, ferramentas que possam auxiliar aí no alcance dos resultados. Bom dia, agradeço ao pessoal da Valicard pelo convite, a todos. E, assim, falando um pouquinho dessa parte de gestão, como é que tá o som aí? Tá ok? Daqui a pouquinho, se estiver ruim, o pessoal já começa a reclamar daqui a pouquinho. Não, bacana. Então, a gestão ela é fundamental ser uma gestão mais técnica, mais eletrônica e não depender tanto da parte manual, né? Eu acho que isso depende muito de pessoas, sinceridade. Tômio, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa te cortar. Você está usando algum fone, não? Não, eu tô com... Eu acho que está dando um eco aí. Tá dando eco, acho que é só um meu aqui. Se puder, no dispositivo, de repente, conectar um fone, acho que seria... Deixa eu tentar aqui. Ok. Um minutinho, vou ver se eu coloco um fone aqui para ficar melhor. Oi, tá me ouvindo? Eu acho que agora melhorou. Cortou, inclusive. Melhorou? Melhorou. Tava cortando um pouquinho e agora o som voltou bem. Ah, bacana. Ok? Vamos retomar só a questão, então, da importância de ter a ferramenta, da experiência de ter trabalhado sem esse tipo de solução. Vamos falar um pouquinho da nossa introdução aí da Valicard aqui na Bom Jesus. A gente está iniciando uma parceria há uns 3 meses já com a Valicard
A negociação já vem uns 4, 5 meses, e aí há uns 2 meses a gente já implantou o abastecimento eletrônico. Antes a gente fazia tudo manual, né? Ainda não está 100%, porque a gente está em fase de adaptação, negociação com alguns postos ainda, então, mas já está surtindo resultado. E a gente sabe que da forma que era antes não dá para ser, né? A gente depende muito de controle de notinha, de nota, como a nossa frota ela é uma frota pesada, são veículos rodotrens, frota da empresa aqui são só carretas, só rodotrens, e a gente roda por vários estados do país, principalmente na região de São Paulo, Paraná, todo Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Bahia, né? Então a gente tem uma rede de postos muito ampla. E a gente, dependendo de nota do posto, nem sempre aquela informação vem rápida, né? A gente tem casos aí de posto que demora 15, 20 dias para mandar uma nota fiscal. Daí, para a gente fazer esse controle, fica... Na verdade, não tem um controle, né? Sim. Não tem como você controlar uma coisa de 20 dias, 30 dias. Né? O caminhão vai chegar, às vezes o caminhão passa aqui na garagem a cada 30 dias, 40 dias. Então, você tem que ter uma gestão online. E é o que a gente estava procurando. Fomos no mercado, conversando com várias empresas desse setor. E a proposta que a gente teve com a Valicard, de parceria, de negociação, foi muito boa. Então, optamos pela Valicard. Né? A negociação foi bem dura, né? Foi bem, a gente sabe que as empresas de cartões, de abastecimento eletrônico, têm que ganhar dinheiro, né? Como nós. E aí fomos fazendo uma parceria para reduzir taxas da Valicard com os postos, até chegar no valor que a gente conseguisse ser bem competitivo com o valor de diesel em relação ao que a gente tinha, né? Porque na nota a gente tem um valor, no cartão tem outro, né? Então, junto com o pessoal da Valicard, com a equipe toda da Valicard, a gente conseguiu chegar num denominador comum aí, né? E estamos satisfeitos, né? Estamos bem satisfeitos, a coisa está rodando. A gente tem o portal da Valicard, que é um portal muito bom, que nos dá todas as informações que a gente precisa dos abastecimentos online. Então, o motorista acabou de abastecer o veículo lá na Bahia, eu já sei o que ele abasteceu, qual a média do consumo daquele veículo, se está fora ou se está dentro, e a gente consegue tratar as coisas mais rapidamente, né? Não tem que esperar 10, 15, 20 dias para iniciar uma tratativa com o motorista ou de manutenção do veículo, qualquer coisa desse sentido. A gente consegue tratar mais rápido, né? Na hora, praticamente. Você tem uma frota aí... Isso inibe também os desvios, né? A gente sabe que todo mundo está sujeito aos desvios, então acaba inibindo muito esse tipo de ação. E aí gera o controle que a gente precisa. Online, com a média do veículo ali na hora, né? A gente consegue fazer um controle muito amplo em cima desse abastecimento, com uma taxa que não onerou o nosso preço do diesel junto aos nossos postos, que já tínhamos. Além do atendimento, tudo que a gente precisa em relação a algum problema num posto, alguma POS, né, uma maquininha de cartão que dê problema, a gente consegue solucionar meio rápido. Então, não temos nenhum tipo de gargalo nesse sentido. É claro, a operação ainda é nova, né? Não tá 100% da frota ainda rodando com os cartões, com o abastecimento eletrônico. Está sendo de forma gradativa, até reeducação dos motoristas, né, uma mudança realmente de cultura na empresa, porque nunca teve um abastecimento eletrônico. Hoje é uma frota de 230 rodotrens. Hoje o consumo médio nosso é de 1,5 milhão, chegando a quase 2 milhões de litros por mês, né, de diesel, e em rotas diversas. Interno e externo. Então acho que... Oi? Interno e externo, essa quantidade de litros. Interno e externo. Nós temos 2 abastecimentos internos, né? Inclusive, todo o abastecimento interno também é eletrônico. A Valicard forneceu as máquinas, POS, para as filiais.
Uma lá em Nova Mutum, aqui no Mato Grosso, e uma aqui na Matriz, em Rondonópolis, né? Então, temos até POS reserva, no caso de algum problema que dê em alguma das máquinas, a gente consegue tratar rápido a substituição. E aí o abastecimento externo, todo negociado com a rede de postos. Quando há uma rota nova, uma operação nova, sempre acontece, a gente já entra em contato com os postos e com o pessoal da Valicard. E aí a gente faz esse cruzamento de valores, né? Tem posto que quer cobrar um valor muito acima no cartão, e aí onde entra a nossa parceria com a Valicard, que a gente consegue uma taxa bem acessível e acaba aqui chegando praticamente no mesmo valor da nota, com um controle eletrônico. Então, que é uma grande vantagem para a operação em qualquer transportadora. Deve ter um controle eletrônico, porque o maior custo de qualquer transportadora é o combustível, né? O diesel, né? Uhum. Chega aí de 35% até 50% do custo de uma operação, às vezes até mais. Então, se não tiver um controle efetivo em cima do combustível, né, que seja 1 centavo, 2 centavos, de repente a sua operação ela fica inviável por centavos, né? Você acaba não sendo tão competitivo quanto o seu concorrente, quanto um bid, um leilão eletrônico, aí às vezes você perde por causa de centavos e de repente a sua operação que não comporta aquele custo, né? O Tômio, você colocou essa questão de preço e a gente tem isso como característica. Qualquer transportadora que negocia com a gente, a sensibilidade em relação ao preço é grande. A gente tem apoiado as transportadoras para que a gente construa esse ambiente de negociação, inclusive, e traga condições melhores na aquisição dos combustíveis. Mas a tua frota de 230, né, unidades pesadas, é uma frota praticamente dedicada. Você tem ali os motoristas, cada motorista com o teu caminhão. Hoje, com a ferramenta, você consegue também trabalhar toda a parte de performance, né? Comparar um veículo a outro, talvez ali, né, já buscar uma orientação melhor em relação à dirigibilidade. A ferramenta te traz também um outro mundo nesse sentido, né? Sim. A gente trabalha dessa forma, inclusive, assim, detalhando um pouco da nossa operação. Todo mês nós temos um comitê onde a gente avalia a performance dos motoristas em relação a consumo, a faturamento, a qualquer tipo de desvio, ou se ele tem alguma advertência, se ele tem alguma falta, entendeu? Ou se tem quebra de peso. Então, todo mês a gente faz um comitê onde é ranqueado todos os motoristas, e nesse comitê é onde a gente vai fazer a divisão da premiação, né? Porque a gente paga a premiação sobre o consumo aos motoristas, né? Então, é muito importante toda transportadora fazer uma gestão dessa forma, que a gente está implantando aqui, uma gestão eletrônica, onde você pode ter uma informação rápida. A informação ela tem que ser para ontem, não é para amanhã, né? Então, assim, você tem que ter ela na hora. Não adianta você querer cobrar a média de um veículo ou de um motorista, que às vezes pode ter problema até de manutenção ou filtro. Hoje em dia acontece muito problema pelas trocas de óleo de lubrificante, elas estarem cada vez mais longas. E aí, às vezes, você tem que fazer uma revisão antes do programa. Então, tem que ter essa gestão de perto, acompanhar o motorista, o veículo, ver qual que é o problema. Se é o motorista que não consegue fazer uma média, você tem que dar um treinamento. Nós temos um motorista monitor. Toda vez que a gente tem um motorista que não tem uma performance boa ou não consegue fazer o consumo de combustível que nós precisamos, esse motorista monitor orienta o motorista, o condutor, né, faz uma viagem junto, dá uma volta junto, orienta novamente, mostra como é a operação do veículo que deve ser realizada. Para quê? Para que a gente consiga uma performance cada vez melhor dos veículos. Né? E as informações elas têm que vir em conjunto, né, alinhadas com a operação e com a manutenção.
Então, a comunicação hoje, ela é cada vez mais importante, fundamental para as transportadoras. Eu digo na transportadora que é o nosso ramo, né? Eu acho que todo setor tem que ter informação na ponta do dedo, né? Vocês usam telemetria então, também? Oi? Telemetria? Hoje ainda não trabalhamos com telemetria. Hoje nossa frota é toda rastreada, né? Nós temos o rastreador principal, temos a redundância, né? Já implantamos em grande parte da frota o monitoramento por câmeras, né? Instalando câmeras nos veículos. Isso também inibe e até auxilia o motorista, o condutor, num caso de um sinistro, né? A gente já tem vários exemplos aí de sinistros que não foram causados por nossos motoristas. E aí, quando o caminhão chega batido, aparece batido, você não sabe o que foi. E, através das câmeras, você tira todas as suas dúvidas, né? Você sabe se realmente foi o nosso condutor o cruzador ou não, né? Um terceiro. Então, isso aí também resguarda a empresa e os motoristas, né, nesse sentido. E vamos partir para a telemetria na segunda fase, né? Na telemetria e o sensor de fadiga das câmeras, como nós já temos as câmeras, numa segunda fase aí, numa segunda onda, a gente vai começar a instalar o sensor de fadiga. Tudo prezando a segurança, né? Hoje a gente já reduziu a questão da velocidade, né? A gente, como estamos implantando o TASMAC, fizemos um controle muito rigoroso da velocidade dos veículos e simplesmente pela redução da velocidade dos veículos nós já tivemos também uma redução no consumo do combustível, né? Então foi uma redução considerável e aí vem de encontro com o abastecimento eletrônico também, né? Que aí a gente tem todas as informações casadas e a gente consegue fazer uma gestão muito próxima daquele veículo, alinhando o rastreador com o abastecimento e as câmeras, né? Então a gente consegue fazer uma gestão muito próxima dos veículos e dos motoristas. É o que a gente está aqui defendendo, né? A importância de se estabelecer um modelo de gestão, o uso de todas as funcionalidades das tecnologias, das soluções que a empresa contrata de maneira integrada, a gestão 360, né? Tommy, a gente está chegando quase no finzinho da live, ainda temos aí por volta de 5 minutos. Eu queria que você pontuasse o seguinte para nós, né? Todo mundo vivendo esse momento hoje, a gente falou com o Jefferson também de maneira bem rápida, a gente não quer dar ênfase, porque eu acho que nós vamos passar, todos nós, muito mais fortes por esse momento. Mas como é que está sendo os cuidados que vocês estão tendo em relação aos usuários da frota e como é que vocês têm a perspectiva aí do passar da crise, né? Como é que vai ser o mercado? O que vocês têm avaliado nesse sentido? A gente está fazendo um trabalho aqui muito junto com o pessoal de segurança, saúde, meio ambiente e segurança na prevenção. Então, em relação aos motoristas, não temos muito problema, porque é cada motorista fixo no veículo, né? Não existe a troca, né? Compartilhamento. Então, cada motorista tem o seu caminhão. Mas, assim, estamos orientando, né? Pedindo para que utilizem as máscaras em locais públicos, né? Inclusive alguns clientes exigem que o motorista só entre com máscara, então toda a parte de EPI, higienização dos veículos é realizada, né? E toda a orientação também com a equipe, tanto a manutenção interna, o pessoal administrativo, né? A gente sabe que isso aí vai passar e não tivemos, graças a Deus, nenhum caso aqui na empresa também, né? Nenhum caso confirmado aí do Covid, graças a Deus, nem de motorista, nem interno. Tivemos alguns dias uma equipe administrativa em home office, mas já voltou praticamente todo mundo ao trabalho normal, só quem é do grupo de risco está em casa, né? Então a gente está resguardando quem é do grupo de risco. E temos enfermeira
monitorando diariamente todos os funcionários da empresa aqui, então faz um monitoramento da temperatura, né? Utiliza o oxímetro também, então está tomando todo o cuidado possível e orientando toda a equipe, todos os colaboradores para tomarem seus cuidados, não só na empresa, né, mas também nos clientes, né? Quem estiver na rua, tomar cuidado também, evitar aglomerações, então todas as orientações possíveis aí, com a parte de higiene também. Legal. Como nós atuamos no setor do agro, o agro ele não foi atingido assim pela crise, né? Então sabemos que temos amigos nossos de outras transportadoras que atuam em outros segmentos aí, que já demitiram de 10% a 20% do seu quadro. Tem transportadoras que estão com 50%, 60%, 70% da frota parada, que não sabe o que vai acontecer, se vai começar a rodar logo, se não vai, né? Não tem uma perspectiva muito boa aí. Alguns estados ainda estão travando tudo, então, que é o caso de São Paulo, né? No Mato Grosso aqui a coisa já está mais tranquila, o pessoal já está meio que voltando ao normal. E o setor do agronegócio, como ele representa, em média, quase 25% do PIB, esse ano eu acho que ele vai representar até mais pela queda da indústria esse ano. Então, nosso caso aqui, por exemplo, o faturamento nosso esse mês está melhor do que os outros 3 meses iniciais, né, do que o primeiro trimestre de 2020. Que bom. Para se ter uma ideia. Então, a gente está rodando bem, estamos trabalhando bem. Não está como o ano passado, né? Mas estamos rodando bem ainda. Graças a Deus a frota não está parada, não tem nenhum caminhão parado por falta de carga. Então a perspectiva é assim, que acabe logo essa pandemia, que todo mundo volte ao normal a trabalhar, porque a gente sabe que o impacto aí na economia, principalmente no emprego e nos lares, né, das famílias, vai ser muito feio, né? Com certeza. Então, vamos torcer, rezar a Deus aí que acabe logo, que todo mundo volte ao normal, volte a trabalhar, que a gente comece a gerar emprego novamente, que o Brasil comece a crescer para gerar emprego, porque o melhor programa social que existe é a geração de emprego, né? Não é mais nada. Mas a gente vai passar por isso. Tom, eu queria te agradecer muito por ter participado e queria agradecer também a todos. Nós estamos encerrando a live agora. Contem com a Valecar para ajudar vocês todos na gestão das suas frotas. Nós temos uma solução que é completa para isso e temos representantes em todo o Brasil para atendê-los. Muito obrigado a todos. Obrigado, Tom.